Tarde a todos e todas. Uma tarde fria para nós aqui no Sudeste brasileiro, uma tarde quente para a professora Ana Elstermann, que está na Alemanha. Uma grande satisfação recebê-la nesta tarde. Hoje, 17 de junho, teremos a fala intitulada Uma Vida entre Culturas, Reflexões sobre Identidade Linguística e o Ensino de Línguas. A nossa professora convidada é a professora Ana Catarina Elstermann, que possui mestrado em tradução, linguística aplicada e estudos culturais pela Universidade de Mainz, Alemanha. É doutora pela Universidade de Bochum, na Alemanha, também na área de linguística aplicada. Tem um pós-doutorado pela Universidade de Colônia, também na Alemanha. Ela é professora assistente no Departamento de Letras Modernas, na área de alemão, da Unesp de Assis. E lá ela exerce funções como a supervisão de professores de alemão do Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores, a coordenação da atividade de extensão coral da multiplicidade e a coordenação do CAC, que é a Comissão de Apoio à Cultura Local. Ela co-coordenou o projeto PIB de Letras em Inglês na FCL em 2016, e em 2016 e 2017 coordenou o programa Idiomas Sem Fronteiras Alemão na Unesp, de 2015 a 2017. Tem experiência na área de tradução, didática de línguas estrangeiras, ensino de alemão, inglês e português como línguas estrangeiras, atuando principalmente nas áreas de formação de professores, tecnologia e ensino de línguas, teletandem, inglês, alemão, português, mediação, aconselhamento na aprendizagem de línguas. Então, como vocês sabem, essa atividade, né, o ciclo de conversas, é parte das nossas atividades na disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unesp de Presidente Prudente, intitulada Formação de Professores de Línguas, Noções de Língua e Cultura, Papéis Sociais em Debate. E é com muita satisfação que eu dou as boas-vindas à professora Ana Elstermann e a convido para fazer uma fala e depois nós vamos abrir para interação. Aproveitem, podem usar o chat, depois podem abrir os microfones para a gente ter essa conversa, que acho que vai render muitas reflexões. Um bom evento para todos e todas. Olá, gente, boa tarde. Super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Maísa, Rosana, por terem me convidado. Primeiro, acho que quando a gente recebe esses convites, a gente fala assim, tá ok, mas o que eu vou falar? O que vocês querem que eu fale, né? E depois, falar sobre isso, aquilo, ai, tá bom. E depois chega o dia, assim, né, mais perto a gente fica, tá ok, então... Né, o que nós conseguimos compartilhar, né? Quais experiências, quais conhecimentos eu tenho que eu posso dividir, compartilhar com vocês e que, assim, de alguma maneira possam acrescentar alguma coisa, né? Para a formação de vocês, ou para a reflexão, mesmo que seja, né, somente uma pequena reflexão, mas isso muitas vezes já vale muita coisa. Peraí, eu tô ouvindo um barulhinho, eu acho que eu posso mudar de lugar. Aqui eu tô na sala sem todas as ferramentas, então já que eu não comecei ainda, eu vou aproveitar e andar com vocês em outro lugar. Não, acho que eu vou desligar a câmera para não apagar mico, eu não sei se tem roupa suja. Fica à vontade, Ana. Eu já estou só um segundinho. Esse é o home office, né, gente? É tudo em casa. Você bota as crianças para dormir, volta, tá ali. Lembrando que mais para o final nós vamos passar um formulário de presença, né, para vocês assinarem e depois receberem os certificados.
Ok, gente, só mexer aqui. Colocar meu PowerPoint em outro lugar. Tuc, tuc, tuc. Ofegante. 3 graus, assim, 3 degraus da escada, mas já tá assim. Ok, beleza. Acho que agora vai. Tem água, mas agora vai, senão vai demorar muito. Ok. Bom, enfim, hoje, né, hoje eu gostaria de falar sobre algo que, na verdade, assim, no fundo, o que eu vou falar é algo sobre mim, assim, né, sobre algo que sou eu. Uma identidade linguística perdida entre as culturas, ou talvez uma identidade linguística realizada nas culturas, ou talvez, isso ainda não sei direito, ou talvez ainda uma identidade linguística se realizando, né? Tentando se realizar ainda entre as culturas, ou nas culturas. Principalmente, as culturas são principalmente a cultura alemã e brasileira, né? Mas claro que, assim, vocês vão ver, ou vocês provavelmente também já falaram sobre isso na disciplina, bom, não todos, né, porque temos muitos outros convidados aqui, mas, assim, nós temos influências de várias culturas no dia a dia, né, sempre. Eu vou narrar hoje para vocês um pouco da minha trajetória como aprendiz de línguas, né, sobre mergulhadora em culturas, e de uma pessoa que em alemão a gente chama de Grenzgänger, uma pessoa que atravessa as fronteiras, que transita entre vários lugares e sempre, né, esse Grenzgänger atravessa fronteiras. E essa narrativa vai ser mais uma reflexão, né, sobre a minha identidade linguística, e uma reflexão que eu falei, né, alguns minutos antes de começar oficialmente, uma reflexão que mexeu bastante comigo nesses dias, quando eu estava preparando essa palestra. Porque a gente não para muito, sobre isso, fechar a janela, a gente não para muito para pensar sobre, né, sobre a nossa trajetória na vida. Às vezes a gente para, a gente conversa, mas assim, pensar para, né, apresentar isso depois, assim, isso faz com que a gente realmente dá uma, nossa, assim, já tantos anos que eu já estou no mundo, nossa, e fiz isso, e fiz aquilo, e fui de lá para cá, e de cá para lá, foi bem legal, assim, fazer essa reflexão, né? E o que eu espero poder transmitir para vocês é, por um lado, incentivar vocês a explorarem essa paixão que vocês provavelmente todos têm também pelas línguas, pelas culturas, né? Por outros mundos. E essa coisa de viver o sonho, né, de não ver somente a dificuldade de aprender uma língua, né? As dificuldades de a gente se integrar a uma outra sociedade, mas de tentar ver tudo isso com um olhar assim positivo e abraçador, assim, né? Tipo, vamos abraçar essa oportunidade, conhecer algo novo, novos mundos. Mas por outro lado, que eu acho que também é bem importante também essa questão de sempre ficar alerta e aberto à reflexão crítica, né, sobre tudo que concerne esse tema, língua, cultura, aprendizagem, ensino, né, essas coisas são bem importantes, se abrir sim, mergulhar nesses mundos novos, mas também sempre, ou nunca perder essa reflexão crítica, esse olhar crítico, né, para nós e para os outros também. Bom, eu criei, vamos aqui tentar agora compartilhar um pouco com vocês. Vamos ver se agora funciona também. Acho que é esse aqui. Ok, vocês estão vendo? Sim, Ana. Ok,
porque será que eu consigo? Eu consigo fazer assim. Agora você acha que não vai nos ver, né? Mas nós estamos vendo sim a apresentação. Sim, na verdade, como eu tô com duas telas, eu mexi agora que eu consigo ver vocês também. Mas vocês ainda continuam vendo o mapinha, né? Sim. Tá bem, perfeito. Bom, assim, primeiro desculpem esse mapinha um pouco feinho. Sério, eu preciso muito fazer um curso de Canvas ou de alguma coisa para deixar essas coisas mais, assim, chique, mas, enfim. Mas, assim, esse mapinha aqui é para ser, tipo, mais ou menos a minha vida, né? Claro, não todos os detalhes da minha vida, óbvio, mas focando um pouco a aprendizagem, né? A minha vida como aprendiz, assim, principalmente de línguas, e alguns pontos, assim, claro, da profissão, né? Que eu trabalho também com ensino de línguas e tudo mais. Bom, eu nasci em 82, já pensei, não vamos fazer segredo, né? Enfim, cheguei nesse mundo. E logo, né, em 82, a Alemanha ainda dividida, né, o muro de Berlim ainda estava firme e forte lá, separando os mundos, né, o mundo oriental e ocidental na Guerra Fria, mas, obviamente, nessa época eu não sabia nada disso. E desde os 4 anos de idade, né, o segundo pontinho aqui no mapa, a partir de 86, eu tenho 3 irmãos. Eu sou mais velha, mas, né, depois chegam mais 3. E por isso sempre, por uns 10 anos, nós tivemos au pairs na minha família, né? Então, não sei se todos conhecem, sabem o que é um au pair, mas é assim, no nosso caso foram meninas todas, né, jovens, de 18, 19, 20 anos, que queriam aprender alemão, né, foram para a Alemanha para trabalhar como babá na família. Então, sempre tivemos, assim, uma menina, geralmente da Noruega, mas também da Suíça, e a última era do Brasil, por um ano em nossa família. Então, desde cedo, né, isso, na verdade, eu me toquei quando eu preparei esse mapinha. Desde cedo, nós tivemos outras culturas em casa. E ainda não aprendi muito norueguês, mas uma das minhas, assim, vontades, talvez na terceira idade, vai ser aprender norueguês. Porque acho super interessante, acho super lindo, e esse desejo provavelmente vem daí, né? Essas babás que a gente sempre tivemos um bom contato com elas, sempre foi bastante, assim, carinhosa, né? Essa relação com as nossas au pairs, então teve uma influência. Então, isso, né? Então, desde cedo tivemos essas influências culturais em nossa família. Em 89, entrei na escola, ok, normal, com 6 aninhos, e 2 ou 3 anos depois iniciei o aprendizado de inglês. Na terceira série, né? Na Alemanha, a escola, bom, não posso fazer um grande desvio para explicar o sistema escolar na Alemanha, mas se você quer estudar numa universidade, você tem que fazer 13 anos de escola, né? Então, são 4 anos de fundamental, depois tem mais 9 anos, tipo, numa outra escola, né? Mas a gente fala, tipo, primeira série, segunda série, até a 13ª série, né? E, na época, na terceira série, a gente começou com o aprendizado de inglês, mas extracurricular ainda. Hoje em dia, já começa na primeira série, quando você entra no ensino fundamental, né? Já mudou um pouquinho. A importância das línguas estrangeiras na formação, nas escolas, né, públicas na Alemanha. Em 93, com 9 anos, começou o estudo formal de inglês, depois, na verdade, assim, você sempre começa na 5ª série com a primeira língua estrangeira oficial. Depois de mais 2 anos, na 7ª série, você tem que, assim, obrigatoriamente fazer uma segunda língua estrangeira. Eu optei pelo francês, poderia ter também feito o latim, né, mas na época pensei, não, acho que eu fico mais com as línguas vivas, né? E mais 2 anos depois, na 9ª série, eu optei ainda por mais uma língua estrangeira, o espanhol.
também tinha outras opções de não precisar, assim, os alunos na escola não precisam fazer 3 línguas, mas 2 línguas estrangeiras são obrigatórias. E você faz até o final. Então, eu fiz 9 anos de inglês, 7 anos de francês na escola e mais uns 4, 5 anos de espanhol. E em 98, eu também comecei a aprender português particular. Por quê? Porque os meus pais sempre foram bem, assim, incentivando, né, a mim e os meus irmãos a fazer intercâmbio, a sair do país, conhecer novas culturas. E surgiu uma oportunidade de poder fazer um intercâmbio para o Brasil, com 16 anos, né, na 10ª série da escola. E aí eu fiz um intercâmbio de 6 meses para o Brasil. Mas antes de começar a falar sobre essa primeira experiência, né, fora da Alemanha, eu queria voltar um pouquinho para essa trajetória, assim, tipo, até os meus 15, 16 anos, né, esses primeiros anos, porque elas foram importantes, assim, em relação às línguas estrangeiras. Primeiro, o que nós podemos ver, o que eu acabei de falar, na escola pública já são no mínimo 2 línguas estrangeiras que você tem que fazer obrigatoriamente. E vocês sabem, a Europa, né, cabe dentro do Brasil e são vários países diferentes com várias línguas diferentes. Nós temos uma facilidade de viajar de lá para cá. Então, desde cedo, na escola, é muito comum que turmas inteiras fazem intercâmbio geralmente é com a França ou a Inglaterra, porque as primeiras línguas geralmente são inglês e francês nas escolas, né? Mas desde cedo já tem mini intercâmbios de 1 semana, de 2 semanas, que você vai fazer, né, conhecer outro país, a outra cultura, você fica em famílias lá no outro país. É fácil tirar férias em outros países, conhecendo outras línguas. Então, por exemplo, na minha família, bom, eu também tenho que dizer, eu tive sorte. A minha família é de classe média, meus pais conseguiram tirar férias em outros países, né? Nem todo mundo tem essas oportunidades, né? Eu tenho muita consciência disso, também eu tive muita sorte de poder, assim, aprender tanta coisa, de conhecer essas outras culturas. Então, sempre, assim, fomos tirar férias na Itália, viajei para a Espanha, para a Grã-Bretanha, e mesmo que eu não soubesse, assim, muito de italiano, mas a gente foi lá, então é sim uma nova cultura, né? Você está só como turista, mas você conhece, né, uma outra vivência. Então, isso é muito fácil na Europa, né? Você não precisa muito para poder conhecer uma outra cultura, para poder conhecer ou aprender uma outra língua. Então, obviamente, isso influencia, né? Ou pode influenciar bastante na vida de alguém. Eu acho que o que também é importante falar é um pouco sobre um pequeno adendo, um pouco também sobre a política de línguas da União Europeia, né? Porque o inglês, obviamente, é uma língua muito forte, né? A língua franca vai para o mundo todo. No fundo, né, a gente sempre pergunta, dá para se comunicar em inglês no lugar X e Y? Né? Porque é a língua que a maior, acho que é, né, assim, a língua estrangeira que a maior parte, o maior número de pessoas fala, e a gente recorre ao inglês quando a gente está em outro lugar, né? Mas, e justamente isso poderia acontecer facilmente na Europa. Todo mundo falando inglês, vai, para tudo, vamos todos falar inglês. Mas é justamente isso que né, a política de línguas na Europa está tentando não, está tentando não acontecer, né? Desculpem, às vezes falta um vocábulo ou outro. O que é bem importante, assim, o importante é que, assim, o objetivo de uma política de línguas na Europa é que todo cidadão europeu, né, fala no mínimo uma ou duas, no mínimo uma língua estrangeira, melhor 2, mas tem também a recepção de outras línguas estrangeiras. Talvez não fale ativamente várias línguas estrangeiras, mas que tenha a capacidade de entender
outras línguas, né? Para justamente você não monopolizar, né, uma língua e todo mundo só falar essa uma, e obviamente também a cultura dessa língua meio se, né, dominar em cima das outras. Em relação ao alemão, isso também é importante, porque, de certa forma, tem muitos falantes de alemão na Europa, né, com 80 milhões, mais, isso é só a Alemanha, 80 milhões de pessoas, mas, assim, o francês também é muito importante, óbvio, o inglês, mas e as outras línguas? Romeno, polonês, né? Também essas línguas, justamente essas também devem existir e precisam ser promovidas, né, e fomentadas. Então, nesse sentido, existe essa obrigação das escolas, né, de ensinar línguas estrangeiras e também a um nível até, assim, eu acho que com o inglês, se você começa na quinta série, você deveria sair com um B2, né, talvez até mais, dependendo. O francês, eu acho que eu tinha um B1 no francês, agora não mais, né? Com a norma eu só falo bonjour, comment ça va? E aí isso já é tudo. Mas tinha isso, então, né, é uma coisa muito importante. Bom, mas isso não quer dizer que todo mundo, só porque tem essas influências, depois trabalha com línguas estrangeiras, óbvio, né? Também tem que ter um interesse próprio. E eu acho que sempre gostei bastante. Surgiu essa oportunidade, então, de ir para o Brasil com 16 anos, né? Fiquei 6 meses em Porto Alegre. E foi uma experiência muito, muito diferente. Na verdade, depois eu ouvi falar que a família, a família anfitriã, ela estava com muito medo, porque achou, menina do céu, vem lá uma menina, vai, né, de classe média, branca, assim, deve estar todas as frescuras, devem ter imaginado isso, né, com todas as frescuras possíveis, vem agora para o Brasil, outro país, vai ter um choque cultural. Não tive nada disso. Assim, acho que nada que realmente fosse muito impactante, né? Porque eu achei tudo interessante, tudo legal, né? Assim, olhando. E o que foi uma coisa bem, assim, eu me lembro muito que foi bem impactante foi que ninguém, ou muita pouca gente falava inglês, então tinha que se virar com português. Eu acho que, assim, eu fiz um livrinho, assim, sabem? O primeiro livro didático que a gente faz, com oi, tudo bem, obrigada, por favor, né? Cheguei no Brasil, mas também foi a melhor coisa. Porque se você não tem a oportunidade de falar outras línguas, você tem que se virar e você aprende mais. Então, eu acho que nesses 6 meses eu aprendi muita coisa, assim, né? Eu fui para a escola, estava dentro de uma família, né? Então, isso, isso fez, assim, isso foi uma experiência muito boa. O que também foi interessante, na Alemanha, tipo, na minha vida normal, eu era uma pessoa normal, assim, né? Mas no Brasil, de repente, eu era uma pessoa mais exótica. Ainda, assim, vamos falar, ok, no Sul tinha várias, né? Assim, tem uma imigração alemã, então eu não, assim, a minha cara não era tão diferente. Mas mesmo assim, as pessoas na escola, assim, sempre querendo falar comigo, eu não entendendo nada, né? Então, essa questão de você ter um pouco um lugar de destaque, sem querer, né? As pessoas olhando para você, ó, ela não sabe, ela se veste diferente, ela não conversa direito com a gente e tal. Eu era bem tímida na época, né? E enfim, né? Eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais do que eu aproveitei, mas a vida é como é. Mas o que começou foi essa paixão para o português e para o Brasil, né? Então, depois eu já pensei, ok, voltando para a Alemanha, depois de 6 meses, falei, ok, esse português eu não posso perder, esse contato para o Brasil, né, com o Brasil não posso perder. Então, o que fazer? Voltei e, né, 2000 eu voltei, em 2002 eu fiz o Abitur, né, o que é tipo um Enem. Na Alemanha, você, na 13ª série, você faz uma prova que é tipo o Enem, ou várias provas, na verdade, em várias disciplinas, e a partir, né, dessa nota final que você conseguiu, você pode entrar em qualquer universidade, em qualquer curso. Então, não precisa fazer um vestibular, né? Isso é um pouco diferente.
Então, eu fiz esse, né, Abitur, terminei a escola, aí eu não sabia muito bem se eu fazia teatro ou línguas estrangeiras, né? Então, eu me dei um ano para tentar entrar numa escola de artes cênicas, que é, assim, uma universidade pública, que é bem concorrida. Eu falei, se eu não conseguir um ano, eu vou fazer línguas estrangeiras. Bom, estou aqui, vocês não estão me vendo numa tela de televisão nem de cinema, então não deu certo o teatro, né? E fiz e comecei a estudar. Comecei a minha graduação em 2003, fiz letras, tradução, né? A minha Maísa falou. Português como língua principal, inglês e espanhol. E como é que, né, funcionou esse curso? Na verdade, nessa época, foi um curso que vocês podem imaginar como se fosse uma graduação e um mestrado junto. Eram 5 anos de curso, né? E o TCC ou a dissertação de mestrado tava tipo, era tudo um conjunto. E depois você já poderia entrar no doutorado se quisesse, né? Por isso depois eu pensei, nossa, vocês vão ver graduação na trajetória depois já o doutorado, onde está o mestrado, né? Mas porque na época o sistema universitário era um pouco diferente na Alemanha e tinha esses estudos universitários um pouco mais longos, e aí você já quase terminou com o mestrado, mas não se chamava assim, mestrado, pelo menos não no meu caso, né? E esse curso foi um curso realmente, assim, para mim, muito, muito legal, porque eu consegui misturar muitas coisas, assim. As línguas estrangeiras que eu mais gostava, português, inglês, eu fiz porque eu falei, se eu não faço inglês, inglês já é tão... Todo mundo tem que falar, então eu também tenho que ter inglês nos meus estudos, né, de tradutora. Mas eu coloquei como primeira opção o português. Então, português eu tive mais disciplinas, em inglês um pouco menos disciplinas, e o espanhol fiz assim, né, bem pouquinho somente, né, é mais para praticar um pouco a língua, mas não sou assim, eu não faço traduções do espanhol, por exemplo. E esse curso era muito interdisciplinar, né? A gente tinha, como era tradução, a gente tinha, claro, prática de língua mesmo, especialmente nos primeiros semestres, tinha disciplinas de literatura, de cultura, e tanto brasileira quanto portuguesa. No inglês também, inglês ou britânico e estadunidense. Sempre linguística também, linguística aplicada. Então, na verdade, eu sempre falo, eu sei um pouco de tudo e não sou especialista em nada, né? Eu fiz algumas coisas de linguística, mas eu sei pouca coisa, né? Eu fiz algumas coisas de cultura, literatura, eu já ouvi falar de algumas teorias, mas não sou nenhuma, né? Mas não sei muito teoria literária de alguma coisa. Mas para mim foi uma coisa muito boa, porque você realmente conseguiu espiar assim as várias, né? As várias possibilidades que englobam a língua, né? Ou a cultura, né? Então você precisava assim aprender várias coisas e para tradução faz todo sentido, né? Imagine traduzir um livro de uma outra cultura. Não é só a língua pura que você traduz palavra por palavra. Você tem que saber a cultura, o contexto, a situação, né? Então, então por isso eles configuraram esse curso desse jeito, né? E como o português, por exemplo, o português não é língua estrangeira nas escolas na Alemanha. Então, as pessoas que começam a estudar português na Alemanha, na universidade, começam do zero, né? Igual alemão, aqui na Unesp, japonês, né? No inglês, teoricamente, todo mundo tem um nível, né? Mas, assim, as pessoas que entram têm níveis bem diferentes, né? Quando entram no curso de letras em inglês. Então, isso foi eu já entrei com alguma experiência, já falava um pouquinho por causa do intercâmbio e por causa das aulas particulares que eu fiz, mas foi bom refazer esse curso, especialmente pela gramática, né? Mas, assim, alguns colegas meus entraram sabendo quase nada. E em um ano, eles tinham que chegar no nível B1. Né? Então, às vezes, quando eu vejo, assim, como depois de uma graduação inteira de 4 anos de alemão, né, no caso de Assis, os alunos mal saem com B1, eu penso, poxa vida, a gente tinha que fazer o B1 em um ano. Né?
Porque depois a gente tinha que começar a traduzir e ler textos originais e tudo mais. Então, muitas vezes eu penso, como a gente poderia mudar um pouquinho também, né, os cursos no Brasil. Porque nós estamos formando professores que muitas vezes têm poucas possibilidades de sair, de ir para o país, né, da língua que eles estão estudando, mas muitas vezes saem com poucas, né, competências na língua estrangeira. Na USP a mesma coisa, na Unesp de Araraquara a mesma coisa. Não estou falando que é um problema da Unesp de Assis, é um problema dos cursos, né? Dos cursos que muitas vezes são atrelados, todas as línguas estão juntas. Eu não posso mudar alemão, porque se eu quero mudar o currículo de alemão, eu tenho que mudar os outros currículos também. Né? Então, tem várias assim, dificuldades aí. Mas seria interessante repensar isso. Quando a gente pensa simplesmente na formação, né, de um tradutor ou de um professor de uma língua estrangeira. Yeah. O campus, né, onde eu estudei, é bem parecido com o Assis, pequeno, uns 3.000 estudantes, a metade dos estudantes estrangeiros, né, porque como também a facilidade na Europa de você transitar, de você fazer intercâmbio, muito fácil, então eu fiz um tandem com uma espanhola, né, trocando espanhol e alemão. Nós tivemos muitas festas internacionais, com muitas, né, todo mundo fazendo coisas específicas de cada país. Então foi também, apesar de estar na Alemanha, né, foi uma época muito internacional, muito cheia de outras culturas e, claro, as línguas, porque a gente estava fazendo isso na graduação. E em 2007, 2008, eu conheci o projeto Teletandem, que veio, né, da Unesp de Assis. Isso foi meu primeiro contato com a Unesp de Assis. E fui uma das primeiras parceiras que fez português-alemão. E foi um projeto que mudou muita coisa na minha vida mesmo, mas também pensando em relação a ensino-aprendizagem de línguas. Né? Porque na universidade, sim, as nossas aulas também eram estruturais, a gente tinha que aprender a gramática e essas coisas, mas com a ideia do tandem, né, de você trocar a sua língua materna, digamos assim, né, falando um pouco de forma fácil, né, você trocando a sua língua materna com uma outra pessoa com outra língua materna e você ajudar o outro a aprender a sua língua, isso já existe faz tempo na Alemanha. Nas universidades é bem comum você fazer isso presencial, né? Você achar um aluno brasileiro ali, você, vamos fazer um tandem, vamos trocar nossas línguas e experiências. Mas o teletandem, né, fazer isso virtualmente, imagino que vocês, né, conhecem todos o teletandem, foi algo assim que ainda mudou muito, porque de repente você fala, poxa, eu não preciso achar a pessoa aqui na rua ou no campus, eu posso procurar na internet, eu posso fazer essas parcerias, né? E também o jeito de você aprender, porque ali realmente é o momento que você faz o que você quiser. Isso para mim foi uma coisa muito assim, abriu muito os meus olhos, de repente entender, eu faço o que eu quero. Eu peço para o meu parceiro para aprender algo que eu preciso nesse momento, ou que eu preciso para uma prova, ou que eu simplesmente interesso, né? Um livro que eu quero ler, ou alguma notícia sobre política que eu gostaria de conversar, né? E isso modifica muito, eu acho, assim, sabe? A sua aprendizagem e o insumo que você pode ter de uma cultura, né? Quando você ainda está no seu lugar, porque nem sempre, né, a gente pode justamente ter esse insumo no lugar da cultura, da língua que a gente está aprendendo ou conhecendo. No fim da minha graduação, também comecei a fazer algumas disciplinas de alemão, língua estrangeira, o que também mudou muito, porque no fim da graduação eu já percebi que eu não queria ser tradutora. Porque isso seria um trabalho, eu e meu computador, traduzindo textos, e muitas vezes textos, porque com literatura a gente jamais fica rico, não, rico, tradutor acho que quase nenhum é rico, mas para você poder viver é muita tradução técnica, é muita tradução, assim, de documentos, e eu pensei, gente, eu gosto tanto de conversar, de ter contato com pessoas, acho que não vai rolar. Fiquei numa crise também, acho que estou estudando a coisa errada, eu deveria ter feito outra coisa. Eu também não quis ser professora
assim, professora para a escola pública. Eu realmente decidi fazer letras tradução, porque eu não quis ir para a carreira, né, do magistério. Aí eu tava lá, ok, o que eu faço agora, né? E aí surgiram essas coisas de didática, alemão, língua estrangeira, que na verdade era dar aula, mas não dar aula na escola, né? E aí eu comecei a falar, nossa, que demais, que demais. E logo depois da minha graduação, eu não fiz intercâmbio durante a minha graduação, porque eu queria fazer com o Brasil, mas não tinha nenhum programa para fazer com o Brasil. Aí vários professores falaram, então faz a graduação só aqui na Alemanha e depois você vai tentar fazer um intercâmbio. Porque isso hoje é muito incomum, você não sair. Quando você estuda línguas, você não sair durante a sua graduação. É quase um absurdo você não fazer intercâmbio, né? Com as possibilidades que tem. Então, depois da minha graduação, eu consegui passar. Muitos de vocês devem conhecer a Fulbright, por exemplo, né, nos Estados Unidos. E em alemão tem algo parecido, que é o DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. É uma instituição enorme, grande, recebe dinheiro do governo, né, alemão. Eles fomentam intercâmbio acadêmico de várias maneiras. Visitas curtas de professores, bolsas de doutorado, bolsas de mestrado sanduíche e outros programas, como, por exemplo, essa que é mandar jovens graduados, ou mestrado, assim, mestres, para o exterior para dar aula de alemão, né? Então eu vim, não, eu não estou no Brasil, então eu fui para o Brasil, gente, ir e vir ainda é muito difícil para mim. Eu fui para o Brasil como professora de alemão para a Unicamp, né? Lecionei alemão por 1 ano. E foi outra experiência, né? Foi uma outra experiência do intercâmbio, assim, porque de repente eu estava lá sozinha, de repente uma embaixadora da língua e da cultura alemã, porque a instituição, o DAD, fez mó assim, tipo, ai, vocês vão ser lá, vocês têm que representar a Alemanha, né? Mó pressão, a gente tinha que né, ser bem polidos, prestar atenção com as coisas, tal, tal, tal. Então você já chegava assim, ainda bem que eu já conheci o Brasil, mas mesmo assim, né, já fazia tempo que não viajava para o Brasil. E então cheguei e essa vez foi uma coisa bem diferente, né? Porque eu tinha que resolver tudo sozinha, achar um apartamento, fazer um contrato de aluguel, assim, de aluguel, internet, essas coisas se virar, né? De repente. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Ana. Ok, perfeito, porque vocês congelaram para mim. Ok. Tá quente aqui meu computador, tô com medo dele pifar. Bom, não, agora deu um, né? E comecei a lidar com novas dificuldades, né? Por exemplo, a pontualidade. Depois, assim, de cada semestre na Unicamp, os alunos têm que fazer uma avaliação dos professores e das aulas, sempre anônima, através de uma máquina. Hoje deve ser na internet, antes era num papel, mas tudo já automatizado. E várias pessoas escreveram assim: a professora foi boa e tal, mas deveriam, as professoras que vêm da Alemanha deveriam receber uma introdução à cultura brasileira para não serem tão rígidas em relação à pontualidade, porque em alguns momentos eu fiquei muito irritada, porque o pessoal chegou 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois. Até tive uma atitude de falar, não, quando a porta está fechada, ninguém mais pode entrar. Né? Hoje eu tô rindo sobre isso, porque, nossa, como eu vou fazer isso, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas eu fiz porque eu achei um absurdo as pessoas atrasarem muito para aula, né? E os alunos, assim, falando, gente, né? A professora também tem que receber um treino, assim. Né? Então, são coisas, assim, que a gente aprende, assim, né? Com tapa na cara. Mas também aprendendo. Hoje eu já fico mais, eu falo assim, gente, vocês podem ser pontuais, por favor? Gente, aula de alemão, vocês têm que aprender pontualidade e tudo mais. Mas hoje acho que sou eu que mais atrasa nas minhas aulas. Ou seja, também já me adaptei um pouco. Ok, bom, também não
mas o resto aqui vai ser mais rápido, né? Eu voltei para a Alemanha. Depois dessa estadia na Unicamp, foi um vai e vem por alguns anos, né? Voltei para a Alemanha para iniciar o doutorado em linguística aplicada. Voltei de novo para fazer a coleta de dados em Assis, fiquei alguns meses em Assis para fazer a coleta de dados no projeto Teletandem, com mediação. Trabalhei um pouco ali, trabalhei um pouco aqui, namorado brasileiro, uma família brasileira, né? De repente, uma família brasileira. Então, novos desafios, né? Novos aprendizados, especialmente quando você, né, começa a interagir com uma família. Antes era mais o contexto profissional e a minha vida mais sozinha, mas de repente você agrega uma nova família, né? Então, você tem que aprender que nessas coisas, assim, quando eu cheguei as primeiras vezes, assim, acho que a primeira vez quando eu cheguei na casa da minha sogra, cheguei e foi assim, tipo, Ana, você não quer tomar um banho para se refrescar? Mas, tipo, foi a primeira vez lá na casa, nem tomamos um café, ela já queria que eu tomasse um banho. E eu me senti super assim, não, obrigada, não precisa, né? Claro, suada da viagem, mas tudo bem, eu cheguei, não posso agora tomar um banho aqui, nem cheguei, nem falei oi direito, ela já quer que eu tome um banho, né? E depois, assim, acho que não tomei banho e nem à noite tomei banho. Imagine, gente, só tomei banho no outro dia. Agora eu entendo que, tipo, coitada da minha sogra, achou que eu sou uma pessoa fedida, que eu não quero tomar banho, essas coisas, né? Bom, a Rosana também tem coisas para contar sobre banhos e bebês, mas enfim, isso é outra questão. Mas, assim, e depois comidas. Comida, sempre comida. De manhã, depois o lanche durante a manhã, depois o almoço, depois o lanche da tarde, depois a janta, assim, sabem, essa... Ah, maravilhoso, né? Mas no início a gente fica assim, nossa, mas só tem coisa para comer e tipo, você mal sai. Aí a minha sogra já corria para a padaria para comprar pãozinho, né? E eu falei, não precisa, não precisa. Então, todas, até você aprender que é o jeito. Claro, às vezes também é o jeito da pessoa. Não quero agora também. Assim, isso é bem importante. Eu estou generalizando, e isso é que eu não quero que a gente generalize, na verdade, né? Mas no primeiro momento, quando a gente chega, e a primeira sogra, que é assim, a gente acha que talvez todas as sogras, né, são assim e tal. Então comecei a lidar com isso, com um monte de tias e um monte de tios que todos vieram para olhar para nessa nova integrante que não é do Brasil, que vem de outro lugar. Então todo mundo tipo olhando assim, né, na janela, olhando para dentro, olha essa pessoa nova ali. Mas a gente se acostuma também. E nesses anos eu comecei a criar laços, né? Laços afetivos, claro, muitos laços profissionais, né? E comecei a me sentir cada vez melhor. E 2012 consegui entrar na Unesp, eu tive a sorte, né, de assim, surgir um concurso só com mestre, né, sem doutorado, e eu consegui passar. E desde então sou professora de alemão, né, na Unesp de Assis, vocês já sabem. E aí, nesses últimos anos, né, até 2019, sempre viagens de lá para cá, né? Assim, acho que quase 2 vezes por ano eu viajava para a Alemanha. Claro, nas minhas férias eu viajava para ver a minha família, para os amigos, mas eu sempre procurava um congresso para também voltar, para poder se fazer um congresso, participar de um seminário, ficar um pouquinho com a minha família, né? Então foi uma coisa assim, ida e volta, constantemente. Mas eu tenho que dizer que nesses 8, ou na verdade 10 anos, porque desde 2008, 2009, que eu acho que eu estou mais no Brasil do que na Alemanha, a gente começa realmente a se integrar. Ou eu, pelo menos, comecei a me integrar a minha vida no Brasil. Bem assim, tipo, achar carro, já sei, achar casa, já sei, fazer um contrato de internet, já sei, assim, essas coisas. Como vai ser a minha aposentadoria no Brasil, eu sei mais ou menos, fazer declaração de imposto de renda, sei, né? Tenho CPF, tenho a carteira de motorista, tipo, tenho tudo menos um passaporte brasileiro, mas assim, e não posso votar, mas tudo bem, né? E esse tempo em Assis, né? Tipo, as pessoas sempre me falando, mas nossa, Ana, mas como
você chegou em Assis, né? Sempre assim, tipo, não sei, caiu aqui. Teletandem, né? As coisas acontecem, mas as coisas acontecem na vida. Sem o Teletandem, lá na minha graduação na Alemanha, eu não teria conhecido a Unesp de Assis, mas com isso, né, de repente, eu estava em Assis, né? E essa vida em Assis foi também, assim, um vai e vem também. Um pouco um desequilíbrio, às vezes, entre... porque vocês conhecem Assis, né? Uma cidade pequena no interior. Por um bom tempo, Assis não recebeu muitos estrangeiros, né? Então, tipo, você sendo uma estrangeira numa cidade, as pessoas olhando assim, olha, ela é diferente, né? As pessoas às vezes te convidaram para almoçar só porque você era assim de fora. E às vezes assim, isso até também assim, às vezes foi um pouco estranho, tipo, eu nem conheço a pessoa, ela já me convida. Mas a pessoa queria ser gentil, né? Queria acolher. Nossa, imagina, coitadinha, ela aqui em Assis, perdida, vamos acolher, vamos chamar para almoçar, vamos chamar para jantar, né? Mas no início a gente fica um pouco assim, tanta gente olhando. E por outro lado, às vezes essa questão de isso também pode ser legal, claro. Nossa, todo mundo meio, né? Que chique essa pessoa. Então, de repente, a gente se sente um pouco mais importante. Isso faz bem um pouquinho. Mas tem momentos, especialmente depois de uns anos, que você fala, vocês podem me deixar em paz? Sério, depois de 5, 6 anos, quando a pessoa no caixa do supermercado do Max falou, nossa, você não é daqui, né? E eu falei, ela só me perguntou, CPF na nota? Eu falei, sim, e falei o número do CPF, e depois ela fala, você não é daqui? Eu falei, o que eu falei? Que ela me pergunta por que eu não sou daqui. E aí, como toda, nossa, mas você fala bem português. Você trabalha aqui. Aí toda essa conversa de sempre as mesmas perguntas, as mesmas respostas, né? E às vezes a gente fala, poxa vida, mas eu já quase me sinto assisense, eu não quero mais responder essas perguntas, né? Então, essa coisa de um lado, é legal você ser diferente, mas por outro lado, às vezes também você achar, já deu, eu só quero ter o meu lugarzinho aqui, né? E minha família não gostava muito de Assis, achou super feio, aí, né, sempre fiquei chateada. Mas a gente se acostuma, a gente chega e a gente cria muitos laços afetivos, né? Hoje eu penso em Assis e penso assim com muito carinho, apesar de, né, a cidade ainda não ficou muito mais bonita do que antes, mas a gente assim vê com outros olhos. Tenho 2 filhas assisenses e antes eu falava nunca eu vou ter um filho assisense. Hoje eu tenho, acho ótimo, né? E eu acho que eu sou bastante integrada também. Eu me sinto bem. Na questão profissional, eu me sinto, assim, bem realizada no Brasil, né? O dia a dia, totalmente, assim, normal para mim. Na verdade, tem coisas que agora, né, assim, na verdade, porque agora eu tô na Alemanha faz 2 anos. Eu não quis ficar aqui por 2 anos, corona, covid, né, as coisas, assim, deixaram a gente meio aqui, ficar mais tempo do que a gente estava pensando. E eu voltei, assim, quando eu cheguei aqui de novo, na Alemanha, eu não sabia, assim, tipo, beleza, e agora a internet? Qual é a internet, assim, aqui, sabe? Muita coisa que eu não sabia. Eu não, sabe, tipo, como eu tô aqui pagando coisas, a Receita Federal quer que eu, não, Receita Federal, assim, quer que eu faça uma declaração de imposto de renda, mas eu falo, mas gente, mas eu nem tô ganhando direito, e como eu faço? Eu já não sei, várias coisas, eu já não sei mais como funciona, porque muita parte da minha vida, assim, a vida, tipo, de adulto, né, porque parece que eu virei adulto chegando no Brasil, tendo meu primeiro trabalho fixo, né, com um salário mensal, de repente tendo dinheiro para poder comprar um carro, para poder pagar uma casa, etc. e tal. Isso tudo aconteceu no Brasil. Então é algo, eu não sei falar sobre coisas de ginecologista e parto em alemão, porque isso é uma realidade brasileira minha, porque né, eu tive isso no Brasil. Então, tem coisas que quando eu volto aqui, falo com as minhas amigas sobre, sei lá, sobre filhos e tal, tem coisas que eu falo, nossa, eu não sei como é que é na Alemanha. E nesses momentos, você começa a se sentir um pouco deslocada. Porque você fala, poxa vida, eu sou alemã, mas tem coisas que eu não sei mais. Mas eu também não sou brasileira, apesar de ter muita coisa na minha vida no Brasil.
Então, em algum momento, você tem duas coisas muito, assim, você começa a se sentir bem em duas. Né, comecei a me sentir bem em duas culturas. Talvez nem todo mundo tem isso. Tem pessoas que vivem no exterior e ficam reclamando do exterior, né? A gente, né? Então, assim, eu tô falando da minha experiência. Eu tô me sentindo muito bem em duas culturas. Eu amo o Brasil, muita coisa, assim. Essas perguntas de o que você acha melhor, Alemanha ou Brasil? Isso não funciona, nunca essas perguntas funcionam, porque não dá para responder, porque não tem um lugar melhor que o outro, né? Tem coisas melhores num lugar e melhores em outro lugar, mas até isso é muito difícil, porque você tem que ver o contexto, a história do lugar e tudo mais, né? Mas então, me sinto bem em dois lugares, porque eu cresci aqui, tem muita coisa que aqui, claro, me dá aconchego, eu me sinto bem aqui na Alemanha, por várias questões de infância, de adolescência, meus amigos, minha família, mas eu criei muita coisa no Brasil, muita coisa. E agora, né, o que eu faço? Então, né, então a gente percebe que a gente ganha com a outra cultura, talvez até com uma terceira, poderia talvez começar a morar por 2, 3 anos em outro lugar e também começar a criar algo lá, mas parece que a gente também perde um pouquinho da outra. Então, eu, pelo menos, senti ainda mais nesses dias que eu estava começando a refletir sobre isso, assim, uma coisa bem assim, bem estranha. E também uma outra coisa, você nunca vai ter tudo, parece que você nunca mais vai ter tudo. Né? Não sei, eu estou vendo aqui a Sofia, ela está agora há um bom tempo na França. Depois você pode falar um pouco sobre o que você acha, né, disso. Mas quando eu estou aqui, eu não tenho os meus amigos, assim, eu tenho longe os meus amigos do Brasil, né? Eu estou longe dos meus alunos, assim, mais longe. Eu não estou fazendo churrasco aos domingos. Eu não estou, claro, eu também estou utilizando coisas muito gerais, né? Mas assim, eu não estou vendo o pôr do sol, como é que é o plural de pôres do sol? Os, enfim, não sei. O pôr do sol em Assis, eu não vejo, e é uma coisa maravilhosa. Quando eu estou no Brasil, eu estou sem a minha família. Quando eu estou no Brasil, eu não estou conseguindo comprar esse pãozinho gostoso, muito, assim, integral, mas várias formas, né? Eu sempre sinto falta de várias coisas quando eu estou num lugar e estou no outro. Isso nunca mais vai parar, né? Então, eu tô, na verdade, já terminando, me parei um pouco, mas assim, eu acho que isso, né, voltando um pouco para essa questão da identidade linguística, eu ganhei uma nova identidade, ou, na verdade, eu criei uma nova identidade minha, né? Mas eu acho que eu não perdi nenhuma outra identidade, eu transformei, mas a vida entre as culturas é essa. Eu ganhei, mas eu nunca posso ter tudo o que eu ganho, porque eu não posso estar nos lugares, né? Eu não posso estar com meus amigos alemães ao mesmo tempo com os brasileiros. Então, é muita saudade. Toda hora é muita saudade, né? Isso realmente é difícil, assim. Né? Então, acho que minha identidade linguística é claramente teuto-brasileira, né? Com alguns traços também do inglês, porque o inglês influencia muito também a minha vida. Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa transcultural, sim, pois já não tem mais culturas individuais entre mim, já tem uma mescla, né? Quando, às vezes, né, alguns amigos falam, você é uma brasileira paraguaia, porque você não parece alemã. Claro, eu não pareço alemã porque a gente tem essa coisa, essa pessoa rabugenta, né, pontual, que eu já não sou mais, né? Tudo bem, eu não sou esse estereótipo de um alemão, né? Mas né, já é uma coisa, não é mais segregado, já é uma mescla, já é uma junção, né, dentro de mim. E cada língua estrangeira que eu aprendi mudou alguma coisa, mesmo o francês, lá na época, né? Mesmo o espanhol, que eu fiz um pouquinho, mesmo 3 palavras de norueguês ou italiano que eu aprendi para pedir pãozinho na Itália, isso, né, essas coisas fazem diferença.
E eu gostei muito, né, de uma citação que vocês leram, acho que ontem, não sei se vocês falaram ontem dos textos do Rajagopalan, não sei se é certo como se pronuncia, né? Quem aprende, Sim, Ana. Quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova pessoa. Eu acho que isso é, assim, isso é muito... Né? Eu li essa frase e falei, eu acho que é isso mesmo. E a gente pode ter, e ele também fala da autoestima, eu acho que isso é importante, a gente aceitar isso. Eu fico muito assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu preciso olhar para a coisa boa. Eu preciso olhar, mas assim, mas eu tenho tanta coisa, e tudo bem eu ser uma pessoa teuto-brasileira. Eu posso falar para a pessoa, sim, eu já sou um pouco brasileira e eu amo isso, e isso é bom. Porque às vezes a gente ainda acha que você só pode ser um, você pode ser outro, você não pode ser várias coisas. Mas você nasceu na Alemanha, mas você é loira, você é branca. Por que não posso ser a filha branca da dona da avó Chica? Por que não posso ser? Né? Não sou de sangue, mas do coração eu sou. E, enfim, né? Eu acho que tudo isso... Meu pai teve algo muito assim, ele gostava muito de viajar, né? Meus pais iniciaram tudo isso em mim, né? Essa coisa de vai para fora, vai para o mundo, explora, aprenda línguas, né? E eu peguei muito isso, né? Eu peguei isso e eu gosto muito, eu gosto de culturas, eu gosto né, dessas entre culturas. E outras também. Eu estaria muito afim de começar a ir para um outro país, sei lá, a Islândia. Vamos aprender uma nova cultura também, né? Seria muito legal. Eu tenho essa coisa de eu quero, assim, né, me abrir para essas outras culturas. E acho que isso é muito importante. A gente sempre ter esse olhar curioso e esse olhar respeituoso, né? Isso assim, a gente não se fechar. Sempre vai ter esses momentos em que a gente fala, ai, que estranho, né? Ai, que estranho que os franceses não tomam banho e os alemães também não. Pode ser estranho, sim, mas em algum momento a gente precisa olhar, mas por que eles não tomam banho? Tem uma explicação. E hoje acho que eles até tomam banho, né? Também. Assim. Mas, assim, ok a gente sentir estranhamento e achar coisas estranhas, mas, assim, vamos nos abrir, vamos tentar entender essas coisas estranhas dos outros, né? Você não precisa aceitar, assim, você não precisa começar a amar outras atitudes, você não precisa fazer isso, você não precisa parar de tomar banho só porque você vem para a Alemanha. Você continua tomando seus banhos, né? Mas, assim, entender por que talvez possa ter uma outra atitude, uma outra maneira, né? E essas coisas, né, línguas, culturas, assim, realmente, desde cedo, né, já é uma paixão minha, simplesmente eu gosto muito. Então, acho que é isso, né? A gente não pode ter tudo quando a gente começa a se julgar nas culturas, só precisamos ter cuidado sempre, né? Não glorificar o outro, mas também não menosprezar, mas sempre ter essa questão, né, essa coisa crítica. E também olhar para si mesmo. Eu estou sendo justa, né? Eu estou sendo humilde em relação a outras, as outras culturas, as outras línguas. Também não é fácil. Tipo, eu sei que eu tenho um lugar, assim, eu sou branca, loira, no Brasil. Isso facilita muita coisa. Eu tenho consciência disso, né? Eu sou de um país, assim, eu sou da Europa. Então, as pessoas sempre vão primeiro olhar, que chique. Poderia ser uma mendiga, mas as pessoas vão achar primeiro que eu sou chique. Né? Só por causa disso. E isso é muito importante, a gente precisa saber disso também, né? Bom, enfim, acho que eu já falei muito, desculpem. Acho que eu queria falar mais algumas coisas, mas vocês conseguiram ver aqui esse mapinha da minha vida, né? Minha vida teuto-brasileira. E talvez a gente pode levar agora também, pensar um pouquinho nesse sentido, assim, né? A gente viu agora o que a aprendizagem pode fazer, né? O que oportunidades de aprender línguas estrangeiras, o que isso pode levar a você conhecer o mundo e você virar uma professora de línguas, né? E a gente talvez possa também refletir juntos sobre a formação de professores, o que é importante nisso, né? Para a formação, quando a gente forma, se a gente se torna professor, o que é importante, tudo nisso. Ok, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Ana, pela fala, por nos trazer nessa narrativa junto com você, né? Uma fala cheia de imagens, de memórias,
Eu acho que cada um conseguiu, assim, fazer um quadro, né? E muitas vezes se ver nas situações, se imaginar e acolher a sua fala. E aí eu queria ler aqui um pouquinho dos comentários, né? A questão da sinceridade, a Rosana colocou aqui, né? A cara da Ana. Aí a Sofia brincou que certeza que você bebeu a água do buracão. Para contextualizar, é um parque lá de Assis, fica próximo ali da Unesp, todo mundo fala Eu morei em Assis também, ali perto, né? E é um ponto, assim, de referência para os assisenses, né? Que fala sensível e tocante, Ana, você é incrível, do Edson. O Gabriel falou, tô adorando, muito inspirador. Eu adorei essa fala, várias reflexões. Dona Chica sempre fala isso quando você fez referência a ela, né? Que relato sensível e tocante, inspirador. Muito bom ouvir a Ana contar essas experiências, é inspirador. A Karina, que está fazendo a disciplina orientando a da Rô, né, disse que a fala reflete bem a ideia da experiência que o La Roça aborda, né, explorar, fazer realmente uma travessia pelas culturas, imersão capaz de transformação. Relato incrível, Ana, enriquecedor, muito obrigada. A Ariadne também comentou com um coraçãozinho. Dizem que nós criamos até novas personalidades dependendo da língua que estamos falando. Acho super interessante isso. Relato da Bárbara. Incrível e inspirador. Amei, Ana, me vejo em diversas falas suas. Muito obrigada por compartilhar. E eu tenho algumas questões aqui que foram... Não, eu também tenho. Vou abrir para todo mundo falar, né? Para ficar mais democrático. Vamos lá, Rô, pode falar. Não, é assim... Gente, eu só vou pegar uma água. Vocês já falam? Eu só vou pegar uma água porque eu peguei... Pode pegar água. Pega água, eu espero. Vai lá pegar, pode ir. Gente, é sempre muito bom ver a Ana. Eu tenho uma relação muito... Ela é minha comadre, praticamente, né? Ela é a Maísa. Então, assim, né, mas de admiração mesmo pela sinceridade, né, e quando ela diz, eu sou uma mulher branca no Brasil, né, eu sei dos privilégios que isso me traz, né, eu tô no Brasil, mas eu venho da Europa, então o fato de estar no Brasil e ser da Europa, né, também traz benefícios, né. Então, assim, ela não é uma, como que é? Não é uma venezuelana, uma imigrante, né? Como que é o nome mesmo que me fugiu agora? Quando as pessoas vêm refugiadas, né? Então, assim, a Ana, ela tem consciência desse lugar de fala dela, né? E eu acho que isso que é legal falar com a Ana. Não é que a gente está pintando de colorido, tentando pintar de azul e rosa né, e arco-íris, a questão do intercâmbio, de você ir para outro lugar e das culturas, né? Mas muito do que a Ana coloca é maravilhoso, né? Ver essa experiência, essa sensibilidade, e aí me vem uma questão que eu acho que é fundamental, é a oportunidade. A Ana falou isso lá na fala dela no começo, ela falou, olha, eu sou de uma família de classe média da Europa, e eu tive a oportunidade, e essa oportunidade, ela me abriu, é claro, ela poderia ter, muita gente tem oportunidade, gente, não faz nada com a oportunidade, tá? Eu não estou tirando o mérito da Ana, de maneira nenhuma, né, não é isso, né, mas é a oportunidade. E aí eu fico pensando, né, e quando que a gente está vendo aqui concretizada a relevância, a importância de você ter, de ter esse conhecimento do outro, de outra língua, o quanto que isso agrega na formação da pessoa, quando você passa a questão da educação na Europa, o quanto que essas crianças ganham com essa educação, que é maravilhosa, né, assim, de você ter essa oportunidade na educação básica, de acesso a 2 línguas obrigatórias na escola, né, então tudo isso mostra para a gente o quanto que é importante o papel do professor de línguas estrangeiras no Brasil, né, que não tem esse sistema de ensino, né, assim, concretizado, e o quanto que a gente pode fazer diferença, né, para as crianças da educação básica. Eu fiquei muito pensando nisso, sabe, Ana?
Porque eu fui ter a minha primeira oportunidade de internacionalização velha já, né? Foi velha, tem uma outra trajetória. A Maísa foi mais velha em relação a você, mais nova em relação a mim, né? A Michele foi... Então, assim, as nossas histórias, elas... Mas tudo isso fez uma diferença muito grande na nossa vida, né? Modifica a vida. A gente passa a ser uma transformação muito grande, né? E a Karina está colocando que bom seria se tivéssemos a obrigatoriedade de mais idiomas, exatamente. A percepção do mundo é isso, né? A gente ainda tem criança lá nas escolas periféricas que não sabe que existe espanhol. Fala assim, nossa, professora, achei que era só inglês, porque é só isso que tem na escola, né? E, assim, é muito complexo, né, tudo isso de se tratar. Eu só queria fazer essa colocação, Ana. Mas eu estou falando isso porque eu sei que a Ana tem consciência de tudo isso, porque ela também já coordenou PIBID, ela desenvolve ela não fala essas coisas, mas ela desenvolve projeto nas escolas públicas aqui em Assis, ela leva a língua alemã para a educação básica, e os meninos da Unesp estão inseridos, né? E, além disso, ela também trabalha com cultura, que ela não é atriz formalmente, mas ela nunca se desprendeu das questões da arte, né? E que também oportuniza, que abre, a gente vai ver educação e arte com o João, né, na última fala. Então, eu só queria levantar essas questões, né? E é isso, e abrir, se você quer fazer algum comentário sobre isso, Ana. Não, mas assim, justamente assim, às vezes eu penso isso, sabe? É fácil eu falar isso, que vem de fora, e que eu realmente tive as oportunidades, e eu tive a família que apoiou isso sempre. Acho que hoje os meus pais estão um pouco assim, a gente mandou eles para fora e uma não voltou, né? Mas assim, mas mesmo assim podemos dizer que aqui na Europa mais pessoas, assim, a classe média é bem maior, né? E a política mesmo assim tenta, né, fomentar também os que não são tão privilegiados, que até aqui também tem isso, né? Claro, de outra dimensão, não dá para comparar com o Brasil ou com outros países assim, mas né? Mas assim, mas em geral nós temos mais acesso a isso. Por outro lado, também posso dizer que só porque a gente aprende duas línguas na escola, né, também não é que todo mundo é super assim amigo de todo mundo, que todo mundo ama a Europa, né? Vocês talvez, né, tenham ouvido também que justamente nos últimos anos, em todos os países na Europa, também a direita está crescendo, há um discurso muito nacionalista, né? Não, e né, tem também um grupo assim que é contra a União Europeia, que acha que não, a gente tem que voltar e ser mais cada um por si e tudo mais, né? Então, só porque a gente, né, um lado, assim, um grupo na Europa tenta, né, justamente precisamos dessa paz, precisamos, assim, eu vejo muito assim, é uma coisa que, assim, que eu, na verdade, tinha como última parte da fala, que eu meio me perdi aqui nas minhas anotações, sabe, gente? O que eu acho, assim, a gente saber falar outras línguas, a gente conhecer outras culturas, é a base, assim, para uma paz mundial. Não, eu acho que não vai existir uma paz, porque acho que a pessoa, assim, os homens, né, os seres humanos não são muito bons, e sempre vai ter briga e tudo mais, mas sem a gente que possa, talvez, explicar uma atitude de outra cultura, que entenda uma outra cultura, sem isso, realmente não tem chance, né? Então, eu acho que, assim, pensando na globalização, pensando né, nessas relações transculturais, interculturais, multiculturais, seja o que for, o nosso papel como aprendiz e também como professor mais assim, é muito importante, é muito importante. Então, precisamos, mas assim, sempre tentando ser os melhores professores nesse sentido, né?
sempre refletir o que a gente está falando, o que nós estamos passando para os nossos alunos, não ficar nos estereótipos, não. Eu fiz muito isso, na verdade, na fala, porque é fácil a gente brincar com estereótipos, falar da salsicha, falar da feijoada, falar do samba, falar do futebol, né? Mas mesmo que a gente utilize esses símbolos, essas situações, esses contextos, mas logo depois já esclarecer, mas não é só assim. Né? Eu me lembro que uma vez eu discuti com uma aluna que veio de uma colônia, assim, não é colônia, né? Mas assim, perto de Assis, com imigração alemã, e ela falando assim, mas na Alemanha todo mundo come salsicha e batata todo dia, né? Eu falei, não, a gente come muito comida turca, muita pizza, muita pasta. Não é isso. Eu falei, é sim, eu vivi lá uns 20 anos, pode acreditar, a gente não come só batata e salsicha. E ela bateu assim, tipo, discutiu comigo que eu tava errada. Mas por quê? Porque é algo tão transmitida que a gente tem essa roupa tradicional, trancinha, e come salsicha e bebe cerveja o dia todo, né? Então, precisamos quebrar isso. Isso é o nosso papel, que é muito importante. Parece uma bobagem, parece uma coisinha só, mas essas coisinhas pequenas aumentam, né? Falei. Ana, essa fala sua sobre o estereótipo me lembrou uma interação de Teletandem em que a menina disse assim, na mediação, eu cometi um estereótipo, e eu achei tão interessante a escolha do verbo cometer, porque remete a cometer um pecado, né? Então, eu cometi o pecado de fazer referência a um estereótipo. E eu acho muito interessante, eu trabalhei um pouco com essa questão, né, da dimensão cultural na minha tese, e não há como a gente combater ou anular ou fingir que não existe, né? Então, acho super importante você trazer para a roda, né? Mas esclarecer e reconhecer que existem essas questões que circulam para quem estuda línguas, né? Para quem está nesse ambiente, mas ir para além, né, dele. Então, não é pecado falar de estereótipo, né, nesse sentido, mas é ir além, é transcender, é fazer uma reflexão, é entender a questão discursiva que embasa essas afirmações generalizadas e generalizantes, né, e eu acho que isso pode até ser um ponto de partida mesmo, né, para se pensar a dimensão cultural, a dimensão linguística e outras dimensões que estão ali, que constituem o ensino de línguas, né. Eu queria ler aqui a citação que o Marcos Rodrigues trouxe, do Almeida Filho, né, aprender a ler assim, a crescer numa matriz de relações interativas na língua-alvo que gradualmente se desestrangeiriza para quem a aprende. Acho que a sua fala representou bem, né, esse processo. E o Lucas trouxe uma referência do Rajagopalan, né, dessa citação. Significa, antes de mais nada, que o verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos do mundo. E eu vou abrir para quem mais quiser falar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta também, mas vou deixar o espaço aí para vocês, tá? Se quiserem ou colocar no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. E a Ana também, se quiser comentar, fica à vontade. Oi, boa tarde. Ana, eu achei muito interessante sua fala sobre a questão dos franceses, sobre eles tomarem banho, porque acho que semana passada a gente estava numa discussão do Residência e a gente debateu justamente isso, sobre a questão do currículo do multiculturalismo, né? E aí, uma dessas questões, eu até comentei sobre os franceses, porque às vezes a gente brinca, às vezes a gente fala sobre isso, mas assim, não porque a gente está fazendo um preconceito com eles, mas porque a gente fala de uma maneira assim, porque chega a ser assim, é engraçado, porque eles é uma cultura muito diferente, né? Mas, por exemplo, quem estuda sabe os motivos, e a gente precisa levar isso para as pessoas, explicar as coisas para eles, ter essa imersão em outras culturas mesmo. Então, eu achei essa fala assim, muito boa, queria completar isso, bateu muito com o que a gente está estudando, achei muito interessante mesmo. Alguém mais? Eu queria completar uma coisa. Eu estou assim com a câmera um pouco fechada, eu estou muito resfriada, gente, muito, muito mesmo.
E até tomei a decisão de fazer um teste amanhã, porque a gente começa a ficar com medo, né? Você tomou Mas é vacina, tudo assim. Norma? Eu já tomei a primeira dose, Ah, então tá. mas Não, faz dia 28. Não, é porque, na verdade, eu estou muito alérgica desde o começo da pandemia, né? ah, bom. Ai, mas sabe, eu falei, vou ficar com uma pulguinha atrás da orelha? Não, vou. Agendei um teste amanhã. Não, mas não estou com falta de ar, nada. É nariz mesmo, aquela coisa da alergia, né? Assis é muito frio, né? E a gente fica muito em casa, é muito fácil a gente se esfriar. A minha casa bate sol de manhã e à tarde fica um gelo. E acho que a gente não sai para a rua, a gente não se aquece, né? Não, falando essas questões culturais, que às vezes os alunos vêm com essa brincadeira, como ela falou, não ficar nos estereótipos, né? Ó, professora, tem sempre essa pergunta: os franceses não tomam banho mesmo, né? Eu brinco, realmente, é bem menos, mas tem toda a questão que não tinha água encanada. Eu tenho uma revista, até eu preciso dar uma revirada maior nas minhas coisas, que eu não encontrei, uma Marie Claire, em francês, que fala que quem toma banho todo dia tem toque. E eu comento com os alunos, né? Porque na verdade, quando está muito frio, de repente, o bom senso fala para você se cuidar um pouquinho mais, sabe? Então, tem essas questões culturais. Uma outra coisa com relação a quando a Ana fala da questão do alemão ser muito sério, né? O francês também, ele é muito briguento, né? A gente fala, ele é muito râleur, né? E quando eu insisto para os alunos que eu gosto muito de treinar o uso do vous, da formalidade, porque lá você não chega na França chamando qualquer um de você, de tu, né? E às vezes os alunos insistem, por exemplo, eu insisto em tratar os alunos por vous, e eles me tratam por tu. É inadmissível na França que um aluno trate o professor por tu, né? Então, às vezes, né, querendo mostrar esses detalhes, né? Porque senão vai ser um confronto maior ainda, né, das culturas, né? Mas pensando nisso que a Ana falou, mesmo a gente, eu não tive longos permanências, não. Eu nunca tive vontade de ficar lá. Eu já fiquei 60 dias, eu já tive 5 oportunidades, né? Mas, na verdade, a gente incorpora muitos comportamentos e a gente muda mesmo, né, Ana? São muitos anos, né? Eu tenho 55, desde os 17 anos eu também estudo francês, né? A gente incorpora muito, né? É, e, e, e essa experiência realmente do aprendizado da língua, a gente já não é mais o mesmo, né? Eu acho que a gente já não é mais o mesmo, né? Você incorpora aspectos, né, você equilibra alguns aspectos da sua cultura, eu acho, né, a gente que tem os brasileiros que são muito mais abertos, né, quando você vai numa cultura que é um pouco mais, ela restringe mais algumas coisas, você começa a observar algumas coisas que realmente você deveria respeitar, e às vezes, assim, pela nossa naturalidade, a gente não respeita, né. Gostei também bastante da sua fala para trazer esse tipo de reflexão, não só para os alunos, mas mesmo para a gente, enquanto docente, a gente não perder de vista, né, esses aspectos, vamos dizer assim, culturais e comportamentais, que são muito interessantes, né, porque a cultura não é só você ver a expressão da arte, de outras coisas, gastronomia, né? É uma questão das identidades, né? O que eu chamei aí de comportamentos, né? Achei bastante significativo. Tá bom? Gostei bastante. Super obrigada, Norma. A gente, né, às vezes a gente também fala para os professores, né, sobre assim, né, tipo, como é que é aí na França, ou como é que é isso, como é que é aquilo. Mas também, assim, a gente começa a estranhar algumas
coisas da nossa terra, né? Eu falei que quando eu voltei, agora, assim, agora, né, já faz 2 anos, incrível como o tempo voa, é absurdo. Gente, sério, assim, e eu brinco com os mesmos estereótipos, porque, meu, como o alemão pode ser sem, assim, tipo, bravo e, tipo, sem humor, sério, sem humor. Tipo, dei várias oficinas também durante o pós-doc na universidade, vários colegas, assim, bem legais, mas, em geral, uma seriedade, tipo, você não brinca muito fácil, e brincadeira tem que ser bem, assim, né, com cuidado, para ninguém entender. Ai, aí eu já tava assim, ai, meu Deus, eu já quero voltar para o Brasil, porque essa coisa é um pouco mais leve, essa coisa é um pouco mais, né? Então, a gente se desacostuma os comportamentos dos conterrâneos, né? E claro, a gente também não pode esquecer que são coisas pessoais também. Tem uma pessoa mais rabugenta, menos rabugenta, mais, né, mais engraçada, menos. Mas eu voltei, assim, a ver que, não, verdade, tem esses padrões mesmo entre os alemães. Tem sim, né? Essa coisa de ser um pouco chato. Sim, desculpa, mas alguns alemães, assim, tem umas coisas bem chatas mesmo, né? Que você fala, não precisava, gente, vamos relaxar. Mas essa questão a gente tem que, né, também trabalhar com isso. É isso. E é assim, tudo bem, a gente precisa também se readaptar, né? Reaceitar isso e falar, ok, mas também, né, faz parte. A Aldenoir está falando, fez uma pergunta aqui. Aqui, você está lendo, Ana? Sim, aqui, ó, Ana, sou de... Ah, tá, então lê. Ok. Ana, sou de Londrina, estado com uma colonização alemã considerável, como ucranianos e poloneses também. Na minha graduação, uma amiga descendente alemã, Rolândia, conheço, comentou que vieram estudiosos da Alemanha certa vez para estudar um dialeto alemão falado na cidade que não era mais falado na Alemanha, como disse a professora. Sim, porque em Rolândia, né, tem uma pequena estátua, o Roland, e que também tem uma estátua maior em Bremen, porque Bremen tem um porto, fica mais no norte, noroeste, não, peraí, noroeste da Alemanha, e de lá se importava, na verdade, café, óbvio, né, porque a Alemanha não exporta café, mas importa, né, do Brasil, e Rolândia, né, ali a região tem bastante café, e veio. E não somente, assim, sobre o fato de estudar o dialeto de Rolândia, eu não sabia, mas no sul do Brasil e também perto do Rio, né, ainda tem dialetos que realmente hoje na Alemanha não existem mais e ainda estão tentando resgatar mesmo os últimos que ainda falam, gravando, né, e tudo, e também uma coisa, assim, é algo também bem interessante, né, como a gente vê também, assim, o Brasil é um país de imigração, né? Então, muitas coisas culturais, assim, brasileiras também são, né, da Alemanha, da Itália, né, de outros países. Então, algumas coisas nesse sentido também né, podemos olhar, né? O que temos no Brasil que vem de um costume europeu, né, de um outro país de lá, né? E é legal pensar essas questões assim, né? Porque de verdade, e aí o estranhamento também de quem aprende a língua na colônia, né? E depois vai para né, acha que está falando né? Eu acho que o Zé Luiz tem alguns relatos nesse sentido, né? De quem aprende a língua da colônia, aprende a língua com a avó, com a bisavó, né? E aí depois tem esse estranhamento, né? É interessante, porque a língua é dinâmica, né? Ela não para, eles vieram para cá, mas a língua continuou, né, na sua movimentação da comunicação, né? Lá, vai se transformando, né? Mas, e aí, eu sempre estou pensando na oportunidade, né? Como que essa oportunidade de conhecer outras línguas é importante para a gente para a nossa formação humana, para ampliação de horizontes, para tudo, né? Para tudo, né? E eu não sei,
né, essas suas experiências, as minhas experiências, a Norma tem as dela, eu estou vendo aqui muita gente que fez intercâmbio, a Natália, a Sofia, né, gente que viajou, que morou fora, né, e como que isso transforma, né, como que isso modifica, e ainda dependendo da época da vida que você vai, né, isso impacta ainda muito mais. Eu tenho os meus sobrinhos que fizeram intercâmbio, eu vejo quanto que isso modificou neles, né, o quanto que essas oportunidades deram, né, uma outra visão do mundo para eles, né? Enfim, são muitas questões, né? Posso fazer um comentário? Dá pra fazer comentário? Pode fazer, Natália, claro. Ai, saudade, Ana. Eu vejo vocês, é muita saudade, gente, de ver todo mundo pessoalmente, de poder entrar na Unesp, dá uma nostalgia que dá até vontade de chorar. Mas então, eu acredito que de tudo isso, até por conta do intercâmbio e todas essas vivências que a Ana comentou agora, eu acho que a gente tem que, com tudo isso, a gente tem que aprender muito a valorizar a nossa cultura e a cultura do outro também, né? O quanto esses intercâmbios culturais que acontecem, eles são muito ricos ao ponto da gente também reconhecer justamente o que merece ser valorizado na nossa cultura e nem tanto na do próximo, né? Saber reconhecer que na do outro não é porque veio de fora que é tudo, porque até comentei nisso também nas nossas reuniões da residência na semana passada, que muitas vezes, infelizmente, o Brasil não tem ele não é tão nacionalista quanto alguns outros países são, né? E a gente acaba inferiorizando muito a nossa cultura em relação às culturas externas, de uma maneira geral. Mesmo que às vezes você venha da América do Sul, ainda assim a gente consegue menosprezar mais ainda a nossa, às vezes, do que alguma, né? E eu percebi muito isso, e como a gente precisa gostar mais da gente, do nosso país, saber que a gente tem, sim, profissionais maravilhosos que estão espalhados nesse mundo inteiro e que desempenham qualidades, são profissionais fenomenais, e não só na nossa área da educação, mas de uma maneira geral, e que a gente tem que saber valorizar isso, e valorizar também a do próximo, que também está vindo, que está tudo bem, mas também saber valorizar a nossa, né? Eu acho que isso, os próprios parâmetros curriculares nacionais, né, que na verdade vêm dos estudos culturais, né, essa coisa de você, quando você olha a cultura do outro, você reflete sobre a sua, né, e então, o quanto que oportuniza essa reflexão. A Monique deu uma pergunta aqui também, ó. Está vendo aí, Ana? Você quer que eu leia? Sim, pode ler, Rô, pode ler. Aí eu já fico... Ó, a Ana, pode ser uma pergunta pessoal, mas me surgiu essa dúvida em relação às suas filhas, a relação delas com as duas culturas, as duas línguas. Como sua aluna, lembro de quando nos mandou um vídeo delas e me ficou essa pergunta na cabeça. Sim. Essa é uma das partes que também, assim, tem muito a ver com identidade linguística, porque elas, na verdade, já nasceram a gente tentando colocar duas identidades linguísticas. Elas nasceram no Brasil, então, né, assim, vamos falar, vai, inatas, né, já tem uma identidade, assim, brasileira, mas no Brasil eu estava, assim, muito preocupada em falar bastante alemão em casa, e acho que as primeiras palavras da Lisa eram realmente, assim, tipo, brot, pão e uma outra, mas depois foi para a creche e aí já era, né? Tipo, eu falava sempre alemão, mas assim, cada vez mais ela respondia em português e eu ficava triste, porque eu falei, o que eu posso fazer, né? Tipo, o que eu, assim, tentava achar desenho, mas assim, super infantil, né? Porque ela era muito pequena ainda, mas o que eu faço para ter mais, né? Para ter mais input, assim, de alemão para ela. E é a mesma coisa aqui, né? Eu acho que, bom, na época, tipo, eu senti que só eu era a pessoa que colocava, né, tipo, que tentava fazer as musiquinhas em alemão e tudo mais. Aqui agora, eu também assumo o papel do Brasil, né, porque assim somos duas pessoas em casa falando português. Eu também falo alemão, eu ainda misturo, eu quero, na verdade, tentar falar mais português em casa, porque eu acho que é muito importante. As duas meninas agora vão para a creche, a Lisa fala super bem as duas línguas, né?
né, assim, ela consegue, tipo, a gente liga para a Rosana e ela, depois de um tempo, ela começa a falar, o que você está fazendo? Né? E ela entende, assim, as duas entendem tudo, mas a Zoe, já, a menor, ela veio para cá com 5 meses. Ela fala a palavra, sim, ela entende tudo, mas, assim, mesmo com o papai, muitas vezes ela fala em alemão, né? Então, isso mexe muito também, porque a gente quer que, né, assim, domingo sempre é o meu dia de fazer comida brasileira, faço pão de queijo, né, o Rodolfo faz muito feijão, a gente come muita comida brasileira, na verdade, né, mas, assim, são essas as coisas que a gente tenta fazer, né, encontrar outras pessoas, né, que também são, né, tem brasileiros, mas a gente quer já implantar desde cedinho, não só a língua, mas mesmo a cultura, né? Então, a gente está passando aqui, assim, de dia e noite, palavra cantada, né, muitas músicas, assim, infantis, né, Rá-Tim-Bum e tal, né, essas coisas. Até eu agora já conheço muitas músicas brasileiras infantis, né? Porque... Ai, gente, assim, eu sempre penso, nossa, se eu já tivesse, assim, aprendido uma língua desde cedinho, tipo, sem esforço, né? Seria tão... A gente, assim, eu sei que eu falo bem português, mas vir e ir, estar e ser, sério, gente, eu nunca vou acertar 100%. Subjuntivo, gente, algo... Assim, eu também já entreguei, eu já falo o suficiente para as pessoas me entenderem, né? Então, deixa para lá. Mas imagina você não ter esse problema porque você aprendeu desde cedo, né? Assim, é um trabalhinho aprender uma língua, né? Corretamente, assim. Então a gente tenta fazer o máximo para as duas conhecerem, né, o máximo das duas culturas. Difícil, mas, né, a gente tenta. Posso dar um Bom, eu acho que a gente Rapidinho. pode fazer. Oi, tudo bem? Me identifiquei muito com várias falas aqui que todo mundo falou, achei muito legal. Também estou morrendo de saudade de todo mundo da Unesp e do tempo, né? Queria falar um comentário rápido sobre a última fala da Ana sobre as filhas dela, que eu me lembro quando eu fiz intercâmbio para a Alemanha, uma das aulas que a gente fez era, se eu não me engano, algo relacionado com o ensino de língua estrangeira, alemão como língua estrangeira, e uma das aulas a professora comentou sobre a questão da diferença entre a primeira língua e a língua materna, principalmente quando você tem na sua casa, você tem filhos, por exemplo, com duas culturas diferentes, né? Você, por exemplo, a Ana, que é alemã e brasileiro, e aí a língua materna de uma é o português, porque ela nasceu no Brasil, mas das duas, né? É o português que nasceu no Brasil, mas a primeira língua da Zoe é alemão. Não é a língua materna, é a primeira língua, porque foi a língua que ela aprendeu primeiro. E eu acho isso muito legal, até porque hoje, tendo mais contato com pessoas que têm filhas com outras culturas, principalmente com duas culturas diferentes, essa questão de como a criança consegue aprender, né, duas formas diferentes de falar, duas formas diferentes de se expressar, e acaba, até alguém falou sobre a questão de você ter outra personalidade, dependendo da língua que você fala, você acaba desenvolvendo personalidades diferentes. E isso na criança acho que é muito mais evidente. Se a gente já percebe isso, eu, por exemplo, quando comecei a aprender francês, hoje eu percebo que eu sou uma pessoa muito mais séria falando francês do que em português, porque eu não consigo fazer o tanto de piada ou de comentário que eu consigo em português e em francês. Ou em inglês, por exemplo, eu tenho outra personalidade, eu sou uma pessoa mais irônica, digamos assim, tipo, outra coisa. E a criança é isso também, né? Você vê, eu tenho uma amiga, por exemplo, que é brasileira, que mora nos Estados Unidos já há muitos anos, é casada com um americano, e a filha dela fala com ela em português e com o marido dela em inglês. E até outro dia ela fez um vídeo, eles estavam numa fazenda e ela estava falando, ela fala tudo no diminutivo em português, é tudo galinhazinha, mamãezinha, titiazinha, é tudo no diminutivo, ela só sabe falar diminutivo. E essa minha amiga comentou que quando ela fala em português, quando ela tá com a mãe, ela só fala em português, mas se ela estivesse na mesma situação com o pai, ela ia falar a mesma coisa, só que em inglês. E assim, duas pessoas, tipo, duas mentes
no mesmo ser humano. Isso é muito legal, assim, essa questão da interculturalidade dentro da casa, né? E uma questão também a se levantar, por exemplo, que eu tenho uma amiga que é mexicana, que é casada com um francês. O filho dela veio para cá, acho que ele tinha em torno de 5 anos, e ele aprendeu francês na escola. Hoje ele fala as 2 línguas, como assim, né? Normalmente. E uma coisa que ela falou é da questão como posso dizer? Que o filho dela, às vezes, não sente que ele tem uma casa, porque como ele fica indo e vindo, né, todo ano ela vai para o México, e a família dela está no México, e ele tem contato, o pai dele está no México, então, assim, ele sempre vai passar férias com o pai dele no México, a família lá, mas a vida dele é aqui, a escola dele é aqui, os amigos dele estão aqui, né, tipo, todos os relacionamentos dele, do dia a dia, são aqui. Então, ela falou assim para mim que uma coisa que ela se preocupava muito é a questão dele não conseguir se identificar em nenhuma cultura. Porque a família dele está no México, mas a vida dele está na França. E acaba ficando esse indo e vindo, né? E até a Ana, se ela puder falar um pouco, se as filhas dela também, se ela sentir, se ela tem esse medo, né, das meninas ficarem meio que sem, assim, né, perdidas na identidade delas enquanto nação. Qual que é a nacionalidade delas? Elas são brasileiras? Elas são alemãs? Elas são um pouco dos dois? Como tratar isso, né? Já acabei de falar. Peraí. Eu estava agora digitando, mas então, eu acho que essa questão vai vir também bastante na adolescência, né? Não sei quantos anos o filho lá dos seus amigos tem, mas eu já ouvi falar também de outros, né, casais assim binacionais e tal, que viajam bastante de lá para cá e tal, que na adolescência, né, os filhos com 2 línguas tem um momento tipo que eles querem ficar num lugar ou querem outro, ou tentam se identificar mais com um do que com o outro, né? Também tem esses momentos de rejeição da outra língua e tal. Né, vamos ver como isso vai ser. Eu gostaria de estudar um pouco mais sobre isso também, porque eu acho que é bem interessante. Mas uma outra coisa, Sofia, quando você falou, Sofia, né? Que eu estava pensando enquanto você estava falando. Eu comecei a pensar sobre os refugiados aqui na França também, né? Na França e Grã-Bretanha também tem essa questão das antigas colônias, né? Então tem muita teve ou ainda tem muita imigração, né, também dos países africanos ou da Índia, por exemplo, no caso da Grã-Bretanha, e aqui na Alemanha, nos últimos anos, por causa dos refugiados da Síria, do Afeganistão, porque a gente estava falando como é chique você aprender 2 línguas, né, desde o início. E a gente tem um pouco essa ideia. Mas aí eu estava pensando nas crianças que estão na creche com a Lisa, refugiados, que mal falam alemão, e, na verdade, as pessoas não estão valorizando muito as línguas maternas dessas pessoas, não. Né? A Lisa já sabia mais ou menos alemão, assim, já sabia também bem quando ela entrava na creche, mas eu tenho quase certeza de que, ela, tipo, fala só português, que legal, não, ela vai aprender alemão rapidinho, sabe? É uma coisa positiva, parece positiva. Mas e a herança linguística, ou a herança cultural, né? Sabe, de outros grupos, né, da sociedade. Nem sempre. Eu acho que é isso, Ana, é uma reflexão muito interessante de se fazer, né? Porque é o que eu falei desde o começo, você assume o seu local de fala desde que você começa a sua narrativa, né? Que você é alemã, que você é da Europa, que você veio para o Brasil, que você é branca, né? Então, assim, porque se você até brinca, né? Você falou, se eu fosse uma mendiga, eu ia ser chique, né? Porque né? Tanto que o seu apelido aqui é Fada, né? O João e né? A Ana Fada. Então, porque é isso, né? A gente tem que ver muito, analisar muito os contextos, né? Exatamente a situação econômica, o país de onde você vem. Se você tivesse vindo da África, né? A gente tem que pensar essas questões, né? A Norma levantou a mão, pode falar, Norma.
Na França também ocorre muito isso, né? Assim, já ocorreu lá atrás, né? Que a partir de 1975 foi muito grande, né? Uma coisa interessante a se pensar, e mesmo hoje, né? Muitas vezes a família dos refugiados, dependendo do o tipo de trabalho, eles não conseguem aprender a língua do país. Eles não falam alemão, por exemplo, os pais. Então, as crianças chegam, vamos dizer assim, com essa identidade que ela pega na escola, que é alemã, dentro de casa, né? E os pais não falam, os pais não têm condições de ajudar as crianças. Eu convivi isso no sul da França com os colegas dos meus amigos, que eram portugueses, eram espanhóis, né? Que ficaram ali, né? E eles contavam muito isso, que no começo os pais não falavam, demoraram muito para aprender alguma coisa, e os avós ainda não sabiam e moravam lá, né? Então, esse local. Agora, com relação a esses estudos, Ana, eu li um artigo, até eu tenho esse artigo, depois eu posso procurar e mandar para você. Na verdade, foi de uma revista, não é nada científico. Uma coisa boa é que o accent, né, é um artigo em francês, quer dizer, ele vai se manter das duas línguas para as duas, né? Elas tiveram, quando a gente tem contato até uns 7 anos, a pronúncia vai ser recuperada facilmente, né? Os mecanismos serão recuperados facilmente, né? Mesmo que você bloqueie o aprendizado dessa língua por um período, depois, naturalmente, ela volta, né? Então, ela tendo a sua caçula, tendo essa convivência dentro de casa, né? Com essa... Acho que mais problemático, né? Porque é realmente essa questão da identidade mesmo, né? Dos conflitos da identidade, né? Mas tá, só isso. Muito obrigada, Norma. Eu acho que a gente pode encerrar, então, né, Maísa? Acho que sim, eu acho né? que há várias questões ainda que ficam, mas eu acho que quando isso acontece é sinal de que a fala cumpriu o objetivo, né, e a conversa vai se estendendo, mas realmente já estamos, né, num horário para encerrar, e agradecemos demais, Ana, a sua disponibilidade, a sua participação, sei que não é fácil, né, fuso horário, rotina e tudo mais, mas valeu muito o que você suscitou aqui para nós. Queria agradecer demais também a presença de todos que se dispuseram a estar aqui conosco, pessoal que ajuda na organização, Vitor, Ariadne, Karina, obrigada a todo mundo. E vamos nos pensar, tomar uma cervejinha. Com a gente. A Norma também, realmente, as meninas, né, que estão participando, o pessoal que já teve que sair, mas está participando sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Um beijo em todos aí, viu? Gente, fiquem bem. Cuidem-se. Eu estou aqui começando a sentir o sintoma da vacina. Eu tomei agora 1h da tarde, começou já a dar Descansa, Rô. Mas estou feliz, nossa. Você tomou AstraZeneca? Tomei, Norma. Você tomou? Ó, muita água. Uma Aqui, pessoa me falou isso, mas muita água. Eu tive muita sede, não tive nenhum sintoma. Bebi litros e litros de água. Ai, Parece gente. que a boca ficava seca, Não, seca. vai dando, tô com a dor no corpo já, sabe? Tô começando faz parte, né? Mas estou feliz. Foi bem isso, A professora, gente que eu mesmo. senti. Eu quase morri. Ai, nossa, nem brinca. Eu tive muita sorte, tomei a da Pfizer, Ó, não senti absolutamente Você sabe que é dipirona, né, Rosana? Eu vou tomar Qualquer agora. coisa você toma dipirona, né? Eu vou tomar. Eu não precisei. Graças a Deus, eu não precisei. A cuidadora dos meus pais que falou desse negócio da água, e eu tô passando para todo mundo. Uma colega de Goiás tomou muita água, não teve nada. Ah, então, estou tomando água. E aqui. Assis é muito seco, Assis é muito seco, né? Mas tá bom. Tchau, gente. Ai, deixa para a gravação. Tchau, tchau, Norma. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.
Ana, que saudade, amiga. Obrigada, querida. As meninas estão dormindo já? Já. A Lisa dormiu super cedo, dormiu durante a janta, praticamente caindo com... Mas ainda bem, porque quando ela passa, né, depois demora para dormir. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Passou. O Rô, você está gravando ainda. Eu já falei para parar de gravar. Acho que tem um outro botãozinho, Rô, embaixo. É embaixo, clicar.